Como todos sabem, criminosos, em pouquíssimo tempo, cometeram uma série de assaltos, ocasionando prejuízo, temor e intranquilidade à população. De lá para cá, nós testemunhamos o trabalho incansável, tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil, na questão investigativa, na questão repressiva, para que essas pessoas fossem identificadas, reunidos elementos e possibilitado, então, a atuação do Ministério Público em relação à persecução penal. Nas últimas semanas, desses identificados, nós tivemos 3 menores que já foram apreendidos por decisão judicial e estão em estabelecimento de internação de menores na Grande São Paulo, de onde são oriundos. Também tivemos, ao lado deles, a prisão de um que estava envolvido diretamente no tráfico e indiretamente em outras atividades, que também já está preso preventivamente, em razão da forte atuação das polícias e também dessa pronta decisão judicial, e também já tem a sua ação penal em curso. E por fim, dos 3 roubos que foram já elucidados, nós tivemos o roubo de uma motocicleta, uma invasão da residência de um determinado cidadão, o roubo no restaurante e também um roubo no posto de combustível. Esses 3 roubos também já foram elucidados e já temos mais 2 pessoas que estão sendo processadas. Um, nos últimos dias, foi preso preventivamente e o outro, que está foragido, pode ser preso a qualquer momento, assim que localizado. O importante é deixar claro que outros fatos, outros roubos continuam em apuração. Estamos trabalhando para o fim dessa organização criminosa, mas o que nos deixa preocupados é que as pessoas, em sua grande maioria, não são de Carmo do Rio Claro. São pessoas que estão encontrando apoio de moradores de Carmo do Rio Claro, que estão sendo chamados por pessoas de Carmo do Rio Claro, que estão tendo toda a orientação dos alvos e das vítimas por moradores de Carmo do Rio Claro. Essas pessoas de Carmo do Rio Claro, esses moradores que estão cedendo residência, que estão passando informações e que estão atuando indiretamente, também estão no alvo das investigações. Então nós gostaríamos de pedir à população que, independentemente de onde seja, percebeu pessoas estranhas, pessoas que não são familiares à cidade, que não são habituais na cidade, ainda que estejam frequentando residências de conhecidos, a qualquer movimento suspeito, podem fotografar, podem filmar, comunique a Polícia Militar, comunique a Polícia Civil, que nós iremos então aproveitar para investigar e saber isso, inclusive de forma sigilosa, sem qualquer exposição. Mas após um trabalho incansável das polícias, de forma integrada, a gente conseguiu identificar o local de omísio desses infratores e também foi possível verificar que estavam não só envolvidos com crimes de roubo, mas também com crimes de tráfico de drogas. Então esses indivíduos estavam sim tomando conta de tráfico de drogas e possivelmente aí cometendo roubos e outros crimes para sustentar o tráfico. Então foram cerca de 5 veículos subtraídos nesses roubos, todos já foram recuperados, todos esses 5 veículos já foram recuperados, inclusive a Polícia Militar ainda continua com outras operações no encalço de localizar esse possível foragido da justiça aí, para a gente capturar ele o mais breve possível, para ainda potencializar esse resultado que foi de grande valor graças à promotoria que sempre apoia muito a Polícia Militar, graças ao apoio e integração da Polícia Civil, que eu agradeço na pessoa do Dr. Renato, delegado de polícia. Então, o que nós podemos assumir que é o compromisso que a Polícia Militar vai continuar altiva e vigilante, combatendo a criminalidade 24 horas por dia. Tenente, recentemente a gente teve também um roubo de uma caminhonete, que foi localizada inclusive esses dias agora. Esse roubo também pode ter a ver com esse grupo ou é outra coisa?
Acredita-se que sim, que o indivíduo que praticou esse roubo dessa Hilux na Praça do São Benedito, né, ele está sim envolvido com esses demais roubos que também aconteceu no município nesse mês de junho. Doutor, a gente vê que em muitos casos, né, envolvem menores, né? Os maiores se aproveitam, né, da situação e colocam os menores no meio também. Né? E muitas vezes também a gente sabe que nem a família tem conhecimento. Ou às vezes fica sabendo quando a polícia bate na porta, ou quando o filho vai preso, é apreendido, né, no caso. Quais sinais, né, o que a família pode observar e de que forma também que ela pode ajudar a polícia nessa situação? Perfeita colocação. E nesse aspecto eu diria o seguinte, os sinais mais importantes que podem ser identificados são as alterações de comportamento. O jovem passa a ter mudança de humor, irritação. São situações em que ele troca o dia pela noite, deixa de estudar, perde o interesse pelo trabalho ou pelas coisas que se deve lutar pela vida. Esse aspecto assim, de maneira muito sintomática, é possível verificar e a família percebe isso de maneira muito imediata. Ao mesmo tempo, aparecer em casa com itens que não têm justificativa. Por exemplo, adquirir um bem que não tem possibilidade, não trabalha e eventualmente está lá com, sei lá, seu telefone de último tipo, e vestuário e assim por diante. De onde conseguiu isso? Naturalmente, são sinais que a família tem que estar atenta, no sentido de poder se situar perante esses fatos. Ao mesmo tempo, também se acorrer dos mecanismos que a própria legislação permite, que é o apoio do Conselho Tutelar, eventualmente, o doutor acho que também concorda, né, fazer esses relatos perante o Ministério Público, a fim de que, inclusive, os pais também tenham uma posição mais proativa em relação aos menores. Na verdade, os pais, de alguma maneira, se sentem em algum momento impotentes, mas eles podem contar conosco na medida do que é possível a gente fazer, também faremos em favor desses menores. O resgate e o apoio a esses pais que, de alguma maneira, até por ignorância quanto ao fato de saber qual é o caminho a ser tomado, se tornem impotentes e assim por diante. Né? Por uma questão até mesmo de justiça, nós temos que deixar um registro bem claro aqui. Né? Toda essa atuação entre a identificação, a coleta de elementos, a conclusão das apurações, os endereçamentos que o Ministério Público fez a juiz e a decisão, tudo isso correu dentro de uma velocidade além do normal, porque houve também uma diligência judicial muito grande. Muito embora a comarca esteja desprovida de um juiz aqui, um titular aqui, nós temos um cooperador que até pouco tempo atrás estava conosco, que não mediu esforços para, muito além dos horários normais, apreciar todas essas questões e deferir todas essas medidas. Internações de adolescentes, prisões preventivas, buscas e apreensões e outras tantas questões. Não é? Agora, nós não criamos as leis. Não é? Se essas pessoas têm um tempo relativamente curto de privação de liberdade para o retorno ao convívio social, isso se dá por uma opção jurídico-normativa nacional. É uma opção legislativa. Né? Nós aqui ficamos restritos ao nosso instrumental de trabalho, que é o quê? A lei. Evidentemente que deve ser aprimorada, evidentemente que a sociedade e a vítima devem merecer uma ponderação melhor nessa equação. Mas isso, volto a insistir, é uma atividade legislativa e passa por uma opção política jurídica. Nós precisamos ainda
de mais apoio comunitário no seguinte sentido: de nos alertar, nos procurar e denunciar as movimentações suspeitas, principalmente na zona rural. Todo aquilo que diz respeito a atividades atípicas, pessoas que não são do local, pessoas que não costumam passar por lá, pessoas estranhas, falar estranho, se movimentar estranho, tudo aquilo que desperte atenção. Para nós, cada detalhe é importante para uma resposta e para um trabalho de segurança. Doutor, você falou no início que há pessoas, né, de Carmo do Rio Claro recebendo, né, esses infratores aqui na cidade. A Justiça já identificou essas pessoas? Qual a pena, né, que eles podem sofrer caso sejam descobertos, sejam presos? Como é que funciona? Já trabalhamos com algumas pessoas, com alguns nomes, com alguns locais, e na conclusão dessas apurações, eventualmente, a depender do grau de participação delas, poderão receber até mesmo penas semelhantes àqueles que praticaram assaltos, àqueles que praticaram tráfico de drogas, àqueles que praticaram corrupção de menores e àqueles que se associaram para a prática de crimes.